Fala galerinha, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um videozinho de estudo aí, onde a gente vai estar falando hoje do que aconteceu, né? E também já deixar as nossas marcações aí, o gráfico pronto e preparado para amanhã. Mas antes, não posso deixar de pedir, já tá curtindo esse vídeo, eu sei que você vai gostar porque é um conteúdo de muita qualidade. Já deixa aquele like, curte, porque isso ajuda cada vez mais o canal a crescer e eu tenho certeza que assim como ajudou você, também vai ajudar muita gente a virar a chave, aprender um conteúdo diferente, um conteúdo de qualidade e gratuito, né, galera? Então, já deixa aquele like, curte e bora, né, falar do gráfico. Antes, aqueles recadinhos, né, normais. Lembrando, né, galera, a gente fala muito aqui sobre mesa proprietária, sobre o operacional do Smart Money, o canal é específico sobre Smart Money. E a gente tem as mesas proprietárias onde a gente opera e onde a gente recomenda, né? Então a gente tem um grupo no Telegram ali, também na descrição de todos os vídeos vocês encontram todos os links com os cupons de desconto aplicados, ou aplicados ou ali disponíveis, e sempre esse cupom vai estar com o maior desconto possível que você vai ter nas mesas, tá? Então não perca essa oportunidade. A Apex agora estendeu por mais uma semana a promoção de 80%. A FlexiTrade está com uma promoção de 90%, só que a FlexiTrade ela não trabalha com Ninja, ela trabalha com uma outra plataforma, que é a Quantower, uma plataforma diferente, né? Então, ela tem o combo das 5 contas, que é bem legal você comprar 5 contas de uma vez, que a Quantower, assim como o Atradovate, também permite fazer copy direto nela, mas eu ainda não tenho como fazer vídeo, porque eu ainda não aprendi, né? Não tem tanto conteúdo de Quantower assim disponível, né? Conforme eu for aprender, eu vou disponibilizar para vocês. Mas a gente tem as mesas, né, galera? As mesas parceiras, as mesas que a gente opera. Eu, por exemplo, eu sou fã e opero a Apex, já tô na Apex fez um ano agora em setembro. Falo pra galera, parem e não fiquem pulando de galho em galho. As mesas americanas, todas elas pagam, porque elas vão pagar, né? É comum a galera chegar e falar assim, tal mesa é confiável. Sim, ela é, porque se ela não for confiável, a CME não deixa ela operar. Se ela não cumprir com o pagamento, se ela não cumprir com as responsabilidades dela, ela não vai ser homologada para operar a CME futuro americano. Então, assim, ó, pare com essa nhanhanhé de mesa de confiança. É de futuros, ela tem que ser de confiança, porque se ela não for de confiança, ela não vai existir, tá? Então, o que vocês têm que fazer é procurar a mesa que vocês mais se adequam, porque tem vários tipos de mesa que tem vários tipos de stop. As que a gente tem aqui, cada uma é de um tipo. A gente tem Trailing Drawdown, a gente tem o Stop EOD, né, o End of the Day, que é a My Founded Futures. Todas elas têm. A My Founded Futures tem uma coisa bem legal, que o primeiro teste, se você usar o cupom que está ali no link na descrição, você não paga ativação. Então, a primeira conta eles deixam você fazer sem ativação, se a promoção estiver vigente, né? Então, tem várias oportunidades e várias promoções. Vocês têm que ver o que vocês se adequam melhor em relação à mesa, galera. Não é se é ou não de confiança, beleza? Então aproveitem, migrem para esse mercado. Hoje a galera viu ao vivo, né? Terça-feira hoje foi dia da aula ao vivo com os alunos do treinamento. Então, se você também quer aprender, quer participar da aula ao vivo, é só você adquirir o treinamento que está aqui no QR Code em cima ou aqui, né, no QR Code ou na descrição, treinamento Smart Money, que aí você adquirindo o treinamento você tem direito a participar da sala. Todas as terças-feiras a gente faz ali 1 e meia de aula. Hoje foi 1h30. Semana passada foram 2 horas de aula. E essas aulas ficam disponibilizadas para os alunos. E a galera viu ali o tanto tempo que eu demorei para fazer $220 lá pela My Founded Futures. 15 segundos. Por quê? Porque a gente espera o momento certo. A gente opera Smart Money, só que você usa o Smart Money de forma mais inteligente, ou seja, pega um ponto de ignição, faz o teu resultado financeiro e cai fora. E mesmo porque a janela de operação é o que eu falo para a turma, você tem janelas curtas, né, no mercado americano.
Você tem a abertura de Londres às 4 da manhã, que é ali 1 hora mais ou menos. Você tem 1h30, 1h40, que é das 10h30 de abertura de Nova York até meio-dia, meio-dia e meio, que é a janela onde tem alta volatilidade e é fácil você fazer dinheiro. Depois acaba. Depois você vai ter a janela das 3 da tarde, que já é um movimento mais direcional e um pouco mais tranquilo. Mas para fazer dinheiro rápido, a janela é a da hora do almoço, é a janela de Nova York. Tá? Então aproveitem isso, turma. Aproveitem, que eu tenho certeza que vai tirar muita gente dessa loucura que é o índice, né? Que ele faz todo dia, sacaneando a galera um tempão antes de tomar a decisão, né? Então, é isso que vocês têm que aprender para virar a chave, beleza? Uma coceirinha no nariz aqui, desculpa. Mas por que eu falo? Porque aqui, ó, a gente fica olhando, vamos falar já de índice, né? O índice deu uma bela de uma oportunidade compradora aqui, até eu estava falando sobre isso na aula, né? Porque esse movimento de continuidade que ele dá aqui é o que todo mundo sai feito uns malucos querendo operar a abertura e já sai vendendo fundo, e aí ele volta estopando, né? Então isso faz com que o mercado se movimenta. Depois, quando ele chega na hora da abertura dos mercados, ele fica essa guerra aqui, ó. E aí é o que eu digo, né? Você entra num trade, você fica o tempo todo vendo pavio para cima e pavio para baixo, você acaba muitas vezes caindo fora ou protegendo o trade, sendo tirado na proteção. Mas tem a parte boa, né? Se você conseguir identificar, hoje foi uma aula muito legal ali com a turma, onde a gente falou muito sobre os Fair Value Gaps e como a gente enxerga a movimentação para você aproveitar o fluxo e operar a favor dos gaps quando eles são formados, né? Então foi bem legal a aula e bem produtiva, né? E aí o que o índice fez? Ele realmente, depois que ele quebra a estrutura, ele vem, faz a pullback e vai até o alvo, né? Ele fez um pullback e veio aqui, ó, nesse Fair Value Gap, né? Nesse gap aqui do candle de abertura. Acabou dando a entrada de compra. Quem conseguiu, teve uma galera que pegou essa compra aqui. Eu não estava mais, porque eu já estava olhando o mercado americano. Eu tinha feito minha compra aqui. Eu peguei essa primeira pernadinha aqui, tá? Mas foi só isso hoje. Porque aqui, na hora que deu realmente esse movimento, eu estava olhando o mercado americano. Mas teve uma galera que teve um aluno que pegou 800 pontos nessa subida aqui, ó. Pegou toda ela, segurou, né, até o último alvo. E o preço, galera, ele sempre respeita, né? Quando ele quebra as estruturas e ele tá no lugar certo, quando vocês aprendem a identificar e ler o preço no momento certo, vai ser muito melhor, tá? Desculpe, galera, mas tá difícil aqui. Então, assim, o que a gente teve? A gente teve essa subida, depois vocês percebem que ele falhou o topo na região de oferta, e aí ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez aqui embaixo, botou todo mundo preso na compra, depois desceu, deu uma segunda chance ainda e deu o segundo trade, né? Então foi bem produtivo aí o índice para a galera que opera. Inclusive nesse order blockzinho aqui, ó, foi cirúrgico essa vendinha aqui depois dessa quebra de estrutura, tá? Então assim, ó, tem que estar sempre atento, tá, turma, a essas movimentações. O que a gente tem aqui para amanhã? Tá? Amanhã a gente ainda tem essa região aqui que ainda não foi mitigada, né? Na verdade ela começou a ser, mas ainda a gente considera essa movimentação, tá? Tem essa outra zona aqui da extremidade de cima. Só lembrando, tá, galera? Lembrem que eu falei no estudo de ontem, a quebra de mudança de uma tendência para outra, aqui nós tivemos um choque, tá? Só que aqui a gente tem um movimento de 60 minutos. Então, e vocês percebam que ele segurou. O que vocês têm que entender amanhã, tá? Na movimentação e abertura do dia? É essa região aqui. Essa zona aqui. Que é a zona da continuidade. Percebeu? Eu vou deixar marcado esse outro fundo aqui, porque vocês percebem que ele mais ou menos meio que
rompeu e depois ele acabou voltando, tá? Então a gente tem esse range aqui. E aí vai depender da abertura amanhã. Se ele abrir rompendo essa região aqui, a gente pode ter uma continuidade, tá? Se ele abrir aqui dentro, fiquem atentos para uma possível descida. Se ele começar a descer, aquilo que eu falei, o alvo está aqui embaixo. Porque aqui ele já capturou liquidez, aqui ele pegou liquidez. Então essa liquidez aqui é aquela que impulsiona o mercado, não é a que faz reverter, tá? Então muito cuidado com essas movimentações, ok? Porque a gente tem alvo para baixo. Eu já falei para a galera, inclusive eu falei na aula hoje, e foi o comentário meu do estudo ontem, essa zona aqui desse fundo duplo, ou seja, muita gente que está comprado está com o stop posicionado ali embaixo, então isso aqui pode ser um ponto que possa atrair o dinheiro. O dinheiro, na verdade, agora ele está aqui, ó, ele está lá em cima e está aqui embaixo. Então a gente tem que entender qual lado do mercado que vai ganhar aqui para poder surfar esse movimento até a região da liquidez, né? Então é dessa forma que a gente vai enxergar e analisar o mercado, beleza? Então fiquem ligados aí nessas regiões do índice. Deixa eu só tirar esse aqui que ele já foi, né? Então a gente tem esse range aqui do índice, essas zonas aqui para a gente estar analisando para o pregão de amanhã. Bora falar do dólar. Ó, o dólar hoje fez uma movimentação digamos assim, de consolidação, né? Ele deu a grande oportunidade vendedora aqui na abertura, quando ele fez o sweep no buy side liquidity. Foi até a outra região de liquidez, né? Pegou a liquidez. Até a gente estava na aula e teve um aluno que me perguntou sobre o que eu enxergava de possibilidades no dólar. Até eu falei, olha, eu aqui acreditaria mais numa subida do dólar, mas acabou não acontecendo. Só que isso aqui ficou desenhado por conta do que eu falei, que é a análise que tem que ser feita, né? Que é o quê? A gente identificar qual é o lado que está ganhando. Que vocês veem aqui, ó, ele faz o sweep, depois ele fica o tempo todo no range e percebam aqui, ó, como ele começa a perder força. E aqui você tem a oportunidade, né? Quando a gente traz aqui pro time frame pequeno, que aí sim eu falo, é a hora de vocês enxergarem o que é o time frame pequeno. Olha só, o que é que aconteceu, né? O preço veio, fez a captura de liquidez aqui, capturou em cima. E o que eu falo para a galera? Isso é uma coisa que eu falo sempre nos vídeos, e eu falei hoje inclusive para a turma. Quando você tem um sweep, ele vai sempre fazer o sweep para um lado, fazer para o outro, e em 99% das vezes ele vai para o lado contrário. Então ele sweepou primeiro embaixo, depois em cima. Pode ter certeza, ele prendeu a galera na venda, prendeu a galera na compra, para depois ir até o alvo. E aí sim, lá embaixo ele acabou dando a compra, porque eu tinha comentado com um aluno e ele falou, eu enxergo compra, mas pensaria mais lá para baixo. E o mais lá para baixo ocorre aonde? Gráfico de 1 minuto, a gente tem o order block, que na verdade eu falei que era a região ali, né? E nós tivemos aqui, ó, a quebra de estrutura. Você tem o fundo, aí você tem a subida, quebra de estrutura, reteste do topinho rompido, região de breaker block, compra. Pum. E deu a compra. Depois ainda ele voltou no reteste do outro breaker block aqui e deu a compra até o topo. Então foram duas oportunidades de entrada compradora no dólar, se teve a paciência de esperar o movimento certo, né? E o que eu falo, aí você tem a leitura correta, né? Aí você tem como tomar a decisão na hora certa. Ó, inclusive, pelo 2 minutos,
foi exatamente aqui, ó. Olha lá, ó. Fair Value Gapzinho, deu 2 minutos, deu a compra, depois ele voltou na região do Breaker Block e deu a segunda operação até o topo. Né? Então foram 2 oportunidades. O que a gente tem agora aqui no dólar? Vamos lá. O mercado, percebam que ele está seguindo aquela movimentação que eu falei para vocês. O que a gente teve aqui no final do dia foi um pouco do que eu falei no estudo de ontem. O preço ainda está indo para baixo. O que vocês tinham que tomar cuidado era o que eu falei? Esse movimento para continuidade na liquidez aqui embaixo. E foi exatamente o que o preço fez. Ele trabalhou dentro dessa região, não conseguiu ganhar ela, e aí depois ele teve a queda. Agora quebrou uma estrutura, né? Nós tivemos aqui, ó, a quebra da estrutura. Deixa eu só tirar isso aqui. Os tracinhos que eu fiz. E agora, aquele range que a gente tinha ali, a gente tem ele aqui agora, ó. Deixa eu tirar aqui. E eu tenho um topo triplo. Opa. Olha lá, uma zona de liquidez muito forte, tá? Então aqui tem que tomar muito cuidado com a abertura do mercado amanhã. Ele quebrou a estrutura. Nós tivemos aqui 2 estruturas quebradas. Né? Essa aqui e essa daqui. Isso gera o quê? Pontos importantes aqui atrás. Ele gera, deixa eu só pegar aqui. Essa região aqui. Tá? Ele pega essa região aqui de oferta e tem com a região de order block embaixo. Né? Então, aqui a gente tem uma zona maior, né, de 15 minutos, onde a gente pode ter aí oportunidades boas. Tem esse outro Fair Value Gap aqui, mas é o que eu falo para a galera. Ele está numa região muito barata, né? E aqui, ó, quando a gente filtra, a gente vê que a região, de fato, nos 5 minutos, ela está aqui. Inclusive, o próprio meu indicador aqui do Smart Money já tinha falado desse Fair Value Gap e foi o candle que teve volume, tá? Então, isso foi muito... isso reforça ainda mais a gente tendo essa zona aqui, ó, que é toda uma região que teve defesa do preço, tá? Então, fiquem aí atentos nessa movimentação, porque em cima disso, se o preço abrir aqui, fazendo uma movimentação de volta, ele pode, quem sabe, dar uma continuidade, tá? E se perder o fundo aqui, melhor ainda, né? Aí sim você tem a continuidade dessa movimentação, certo? Bora falar do Nasdaq hoje. E o dureza foi isso aqui, ó. A gente estava na aula hoje com a turma, quando abriu o mercado, e eu falei dessa... Aqui, ó. Falei da venda, botei aqui o meu medidor, né? A gente estava olhando time frame pequeno e não deu nem tempo, assim, ó, tanto é que eu larguei ele aqui, não deu nem tempo de esticar, porque eu estava falando, a gente tinha alvo aqui nesse Fair Value Gap do 15, com o stop curtinho aqui, e na verdade o preço ele foi embora sem nem voltar, a gente teria conseguido pegar, só que eu tava com a plataforma fechada, eu tava com o Ninja fechado, e aí deu que não consegui fazer. O que eu peguei depois? Eu peguei essa compra aqui, que foi a que eu fiz lá no treinamento, essa compra aqui, que é onde eu fiz os $200, pum, esticou, pagou, tchau, né? E aí depois nas outras 2 contas de teste, né, tanto na minha conta pessoal, na PA, e no outro teste que eu estou fazendo, foram 2 vendas de continuidade, porque é aquilo que eu falei, a gente não pode ficar brigando com o Nasdaq, né? Então, a partir do momento que a gente está vendo que ele está para baixo, eu tenho alvo, olha, eu tenho essas linhas vermelhas aqui que são os alvos lá de trás. Então, a partir do momento que eu tenho alvo, o que eu vou fazer? Eu vou a favor do movimento. E aí foi a segunda venda eu fiz aqui e a terceira venda eu fiz aqui. Foram as 3 operações que eu fiz, uma em cada conta, para fechar o dia hoje. Eu até nem postei lá no Instagram, foi na média ali de 150 a $200 cada operação, que é a média que eu faço, tá, galera?
Não tenho aquela ganância de buscar 500, 600 mil. Às vezes, dia ou outro dá, né? Hoje era um dia que se eu tivesse com o Ninja, eu não tinha aberto o Ninja ainda nessa hora da abertura. Que se eu tivesse pego essa venda, ela ia ser esticada assim, até pelo menos esse fundão aqui, ó. Ainda mais que ele não deu nem volta. Aí sim, era uma venda de fazer aí seus 800, 900 mil dólares aí, que operam com um pouco mais de contratos. O que a gente tem aqui agora, ó? Vamos lá. As regiões próximas aqui agora, temos esse Fair Value Gap e eu tenho a extremidade aqui do 15 minutos. Tá? Só que eu tenho aqui um movimento de pullback agora. Porque vocês perceberam aqui, ó, que ele quebrou a estrutura e começou a voltar. Né? Chegou aqui, né, no movimento de volta, que é justamente essa região, ok? Então, aqui agora a gente vai ver o mercado asiático, acompanhar para ver se ele vai ficar nesse range aqui ou se vai fazer que nem tem feito ultimamente, né? O mercado asiático tem andado, tem dado até alguns trades bons aí para quem quer operar de noite, né? Mas eu esperaria algo no sentido daqui de cima. E se a gente olha o gráfico time frame maior, aí sim eu vou ter espaço para olhar para baixo, porque eu tenho o que aqui? As próximas regiões de liquidez. E quando a gente olha os 60 minutos, ele está indo para baixo, né? Então eu tenho uma quebra de estrutura que eu tive aqui, uma quebra de estrutura, um reteste que, para ele dar continuidade, ele tem que quebrar mais uma vez. Só que ele quebrando mais uma vez, ele já vai chegar na região de oferta. Então, tem inclusive que ver se no mercado asiático ele já não vai romper isso aqui e chegar nesse alvo do Fair Value Gap. O próximo alvo está para baixo, então a gente tem que estar atento em relação a isso, tá? Então, muito cuidado, até mesmo porque embaixo dessa região aqui, ó, eu tenho esse sell side liquidity aqui que pode puxar o preço lá para baixo. E agora ele está definitivamente fazendo o movimento para baixo, tá? Então é o que eu falo, o Nasdaq tem que tomar cuidado, né? Tá no meio do caminho sim, mas ainda tem alvo para baixo, certo? Bora falar do euro. Ó, o euro mais uma vez, né? A movimentação que ele deu. Lembra que ainda eu falei no estudo de ontem sobre isso aqui, ó, dele de tomar cuidado para ele não ter nem força de descer, de subir, aliás. Mas ele ainda teve ontem à noite, fez ainda um reteste lá em cima e depois aqui, né? Não, isso aqui foi o mercado de ontem, desculpa. Na abertura do mercado à noite ele deu essa queda, depois ele não teve força para subir e aí sim ele caiu e teve e foi até embaixo. Eu tinha falado eu falei no estudo de ontem para ficar atento que ele já tinha chegado no alvo e a próxima liquidez está para baixo e foi isso que aconteceu, tá? O que eu falei que eu lembro, tomem cuidado que ele pode acabar nem tendo forças para subir até essa região aqui de cima e não teve mesmo, foi daqui embaixo direto. O que a gente tem aqui agora, ó? Eu tenho um Fair Value Gap aqui, nessa região de rompimento, que aí sim a gente tem que ter atenção, e tem um alvo aqui embaixo, tá? Então, o range que a gente tem que estar atento e olhar no euro é esse aqui, tá? Então, fiquem ligados aí, porque agora, ó, essa é a movimentação que ele está fazendo, certo? Então, fiquem atentos aí dele poder estar indo buscar as regiões aí de baixo. Ajudado por esse fundo duplo aqui, né? Deu uma quebra, então agora ele pode ser que ele continue nessa movimentação, certo? E para a gente finalizar, que eu não aguento mais a coceira no meu nariz, vocês também devem estar ficando impacientes com isso. Vamos falar do Shao. O ouro veio aqui, ó, direto na nossa marcação que a gente tinha feito, né? E acabou dando de novo uma oportunidade. Inclusive, aqueles 2 pontos que eu tinha marcado, ele passou direto. Só que perceba uma coisa, aquilo que eu falei ontem, né?
a gente tinha um ponto de compra no ouro e ele tá caro. Mas é o que eu falo. Deu sinal, o stop tá curto, tem que tentar. Particularmente, para mim era uma entrada de risco, porque eu não teve quebra de estrutura aqui. A partir do momento que ele fez a quebra de estrutura aqui, ó, ele foi embora direto, ele não fez pullback, né? Então, tudo isso é questão de tomar cuidado, tá? O que a gente está olhando aqui agora? Ele voltou a testar essa região aqui de cima. Ok. Eu tenho um ponto aqui, ó, que se vocês perceberem, eu tenho um Fair Value Gap aqui junto com esse Order Block e possivelmente esse preço vai fazer um reteste. Por que ele vai fazer o reteste? Assim como eu falei ontem, tem muita gente falando assim, o ouro tá caro, o ouro tá caro. E os stops estão todos aqui, tá? E nós tivemos um problema hoje, né? Vocês viram aí os ataques que ocorreram lá no Oriente Médio, e vocês já sabem, quando esse clima esquenta, o que acontece? É o ouro que todo mundo corre, porque o ouro é matéria, é material, é lastro, né? O ouro é um metal que ele é lastro, então é para lá que todo mundo coloca o dinheiro e é por isso que ele sobe, tá? Então fiquem ligados nessas regiões aí, nesses próximos dias. Certo, galerinha? Então era isso. Vou ficando por aqui, porque eu já não estou aguentando a coceira no meu nariz. E o vídeo já está longo demais, com quase 30 minutos. Tenham todos aí um bom descanso, um grande abraço e até o próximo vídeo.